Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, querido irmão, irmã, peregrinos e peregrinas de São José. Mais uma vez, entra na sua casa, no seu coração, o nosso programa de formação semanal sobre o glorioso patriarca. Abra a porta a São José. É isso aí, querido irmão e irmã. Abra a porta a São José hoje, porque com certeza ele nos abrirá as portas da eternidade, nos colocará diante de Jesus e da Virgem Santíssima. Nós estamos iniciando também um tempo novo na nossa igreja, tempo quaresmal, hoje é a primeira quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, e nesse tempo a igreja nos convida a vivermos as virtudes da oração, do jejum e da esmola. Então, São José, que conseguiu conviver com essas dimensões da nossa fé, certamente nos ajudará cada vez mais a nos aproximarmos de Jesus através da oração. Nós sabemos que ele era um homem muito da escuta da palavra de Deus, da esmola, porque era um homem caridoso, e do jejum. Nessa noite, nós vamos refletir com muita alegria sobre o exercício da profissão e a vida de São José em Nazaré. José, conforme os relatos da infância de Jesus, que nós já aprofundamos em programas anteriores, nos diz que ele era carpinteiro. Então, São José, como carpinteiro, ele herdou do pai essa profissão. O pai de José certamente devia ser também carpinteiro, porque era costume na sociedade de São José o pai transmitir ao filho a sua profissão. Como também nós vamos perceber mais à frente que São José vai transmitir para Jesus, vai transferir para Jesus a sua profissão de carpinteiro. Até os 30 anos de idade, Jesus precisou cuidar da sua própria vida, da sua própria subsistência, também teve que cuidar da vida de Nossa Senhora e foi como carpinteiro que Jesus fez isso, até iniciar a sua vida pública aos 30 anos de idade, como todos nós já sabemos. Portanto, desde a adolescência, José pertencia à categoria dos artesãos. Sempre que eu me recordo de São José como artesão, eu me lembro de um grande amigo que sempre dizia assim: Padre, São José, ele é artesão, e como artesão ele sabe como modificar o nosso coração. E quantas devotas de São José já me disseram a mesma coisa. À medida em que a gente vai se aproximando de São José, é como se ele fosse com aquele martelozinho, com aquele escopo, ele fosse esculpindo no nosso coração um coração novo. Ele fosse tirando da nossa vida, ele fosse tirando do nosso coração aquilo que não é bom, aquilo que não provém de Deus, e fosse deixando esse coração cada vez mais parecido com o coração de Jesus, mais parecido com o coração de Maria. Então ele sempre pertenceu à categoria dos artesãos. Então, analisando os costumes da época, nós podemos dizer com toda probabilidade que José era dono de uma oficina, portanto, ele era muito mais do que um simples carpinteiro. Ele possuía a sua própria oficina e ali ele fazia serviços de carpintaria, como nós sabemos, ele fazia portas, móveis, janelas, mas isso não impedia que São José também realizasse outros serviços. Como hoje a gente vê, às vezes você convida uma pessoa para fazer um trabalho na sua casa, ele foi lá só para pintar, mas além de pintar, ele sabe consertar uma lâmpada, ele sabe consertar um cano que quebrou, ele sabe mexer um pouco com o teto, com o telhado. Então a gente entende que São José, sendo possuidor de uma carpintaria, ele ia além daquela profissão de carpinteiro. Ele abrangia outras aptidões segundo as necessidades da pequena Nazaré. Então ele não podia se dar o luxo de dizer que queria somente ser carpinteiro. Ele ia fazendo aquilo que as necessidades dos nazarenos iam assim solicitando dele. Então era alguém bastante dinâmico, como nós podemos perceber.
onde morava. José não foi carpinteiro em Jerusalém, ele não foi carpinteiro em Tiberíades, ele não foi carpinteiro em Jericó nem Cafarnaum. Essas eram as grandes cidades onde existiam aquela parte da aristocracia, povo rico, onde ele pudesse desenvolver cada vez mais o seu trabalho, os seus dotes, assim a gente pode dizer, de carpinteiro. Ele foi carpinteiro na pequena cidade de Nazaré, perdida no meio daquelas colinas todas, como nós sabemos, e ali ele teve que conviver com pessoas rústicas, humildes, e teve que se adaptar a isso, né? Então, aqui nós já vamos cada vez mais admirando o nosso Deus, amando ao nosso Deus, porque ele escolheu para ser pai do seu filho, um carpinteiro que era um homem simples, não voltado para as grandes construções, não desenvolvendo as grandes técnicas das cidades onde o Império Romano principalmente estava e, consequentemente, os ricos. Ao contrário, né? A gente já sabe que São José ele exerceu a sua função em Nazaré, aquela cidade bem pequena, aquela cidadezinha, aquele povoado. A gente sabe, aquele povoado de pessoas simples. Assim ele teve de se adaptar produzindo objetos rústicos com técnicas, a gente pode dizer, até técnicas atrasadas, né? Porque se a gente quer o desenvolvimento mesmo, teria que se mudar para a grande cidade. É assim que acontece até no nosso dia a dia. Quando a gente quer aperfeiçoar, a gente vai ter que sair do interior para os grandes centros. É desse jeito que sempre nos acontece. Então, sendo um artesão, um artífice, que além de trabalhar com madeira e ferro, também se adaptava às necessidades dos nazarenos, José era uma pessoa muito conhecida. Ele era uma pessoa muito conhecida. Ele era um homem de muita confiança. Todos confiavam em José e bem quisto por todos. Aqui a gente já vai percebendo como Deus foi construindo a personalidade de São José. Um homem conhecido por todos. Todos conheciam a fama de bondade, a fama de santidade. Todos conheciam como ele era de confiança, inclusive para Deus. Deus confiava tanto em São José que recorria a ele. Nós já dissemos anteriormente o tanto de vezes que Deus foi a José. José, não temas em receber Maria por tua esposa. Isso é confiança. José, levanta-te depressa. Pega a mãe e o menino e foge para o Egito. Então, se o próprio Deus confiava, se o próprio Deus recorria a ele, avalie cada um de nós o tanto que não devemos recorrer a São José. E ele era bem quisto. Ele era bem quisto pelas suas características. Todos gostavam de São José. Todos queriam bem a ele. Porque a própria Bíblia nos diz que São José era um homem justo, um homem incapaz de fazer o mal a qualquer pessoa. Então, os habitantes de Nazaré tinham essa visão de São José. Nós podemos também supor que ele executava a maior parte do seu trabalho num canto de sua humilde casa. E isso aqui a gente já tem plena certeza até, porque a oficina dele era pegada com a própria casa, né? Era pegada com a própria casa. Quem já foi lá, quem já buscou na internet fotografias, já percebeu que ele trabalhava dentro de casa praticamente. Então era um homem que tinha o filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a esposa à distância de uma mão. Então eles viveram o tempo inteiro muito próximos e tiveram sempre essa unidade muito bonita e querida por Deus. Naturalmente, a profissão de São José, ela favorecia o contato dele com várias pessoas. Como nós ouvimos anteriormente, ele era conhecido, porque um chamava, além de ele fazer os móveis dele, o trabalho de artesão na carpintaria, também ele era chamado, era solicitado para ir às casas. E quando entrar em casa, você sabe que sempre tem uma conversa,
sempre há um contato, um diálogo, um conhecimento, um crescimento. Então, ele tinha esse contato com o povo de Nazaré, mas também com as cidades ali próximas, as circunvizinhanças, porque sempre é assim. Onde se tem um profissional bom, a gente sabe que a gente sempre busca, sempre vai atrás, sempre quer, sempre solicita, né? E, além disso, São José, a gente pode dizer que era uma pessoa que conhecia o seu país, que conhecia a sua cidade, que conhecia a sua realidade, porque ele vivia comprando também material para a sua carpintaria. Então, esse contato com os povos que vinham de distante, que traziam matéria-prima necessária para a realização da sua função, fazia com que São José ele pudesse conhecer bem os costumes do seu país, ele pudesse estar integrado com o que estava acontecendo ao seu redor. Então, era alguém que tinha o que passar de informação para Jesus. Era alguém que tinha o que rezar juntamente com Nossa Senhora e seu Filho Jesus Cristo. O dia a dia de um hebreu, ele era bastante interessante. Ele começava bem cedo, como nós já ouvimos no programa anterior. Então, logo cedo, o hebreu ele se levantava, fazia uma refeição, que era uma refeição forte, porque ele teria um dia inteiro de trabalho pela frente. Em seguida, ele ia para a vida, ele ia para o seu serviço. Então, o dia a dia do hebreu era dividido em 3 momentos básicos de oração. Aqueles 3 momentos básicos de orações, ele parava tudo, né? E como a carpintaria de São José, ela era pegada com a sua casa, esses 3 momentos do dia, Jesus testemunhou o seu Pai parando para fazer essa oração. E quais eram os momentos? O primeiro acontecia às 9 horas da manhã, o segundo ao meio-dia e o terceiro às 3 horas da tarde. Então, esses intervalos, 9 horas da manhã, para a oração, meio-dia, para a oração, 15 horas, 3 da tarde, que é a hora da misericórdia, para a oração, São José, ele obedecia bem direitinho, ele fazia tudo, porque nós sabemos que ele é um homem justo e obediente à lei do Senhor. Ele fazia esses momentos de intervalo com bastante intensidade na sua vida. Então, aqui nós vamos percebendo que o dia de São José era um dia de trabalho, mas um dia também marcado pela presença de Deus através da oração, através da escuta da palavra do Senhor. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta nós vamos refletir sobre quais eram as orações que São José fazia ao longo do seu dia, às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde, quais eram as orações, os tipos de orações, e aí nós vamos refletir também como ele conseguia integrar Jesus Cristo nesse processo de fé. Por isso que no futuro nós sabemos como Jesus Cristo ele foi obediente à oração. Obediente à oração. Ele nunca negligenciou a oração. Mesmo depois de dias inteiros de trabalho, de dias inteiros de luta, de evangelizações, de caminhada, a gente se lembra que Jesus sempre estava se recolhendo para rezar, porque ele via isso dos pais. Então a família que reza unida é uma família que vai permanecer unida. E é isso que muitas vezes está faltando aos nossos pais de família nos dias de hoje, né? Essa dimensão da fé, de integrar o dia a dia, o trabalho e a espiritualidade tudo junto. Não saia daí, nós voltamos logo após o comercial, é bem rapidinho, com a segunda parte do nosso programa Abra a Porta a São José, hoje com o tema o exercício da profissão de São José em Nazaré. Fique aí!
Visite a Jerusalém Artigos Religiosos. Uma grande variedade de terços, imagens, CDs, livros, camisetas e os produtos da Canção Nova. Jerusalém Artigos Religiosos. Agora em 3 endereços. Loja 1, Rua Felipe Camarão 644, Cidade Alta. Shopping 10 no Alecrim e na Zona Norte, no Nordestão de Santa Catarina. Jerusalém Artigos Religiosos. Evangelizando a sua família. Ao Farmacêutico, aqui você encontra os melhores aromatizadores, cosméticos, produtos de proteção solar e naturais. Temos ainda linhas exclusivas para cabelos, máscaras capilares e hidratantes, produtos homeopáticos e fórmulas personalizadas, cosméticas e odontológicas. Manipulamos o seu medicamento com a certificação Sinan. Venha nos conhecer. Estamos com 4 unidades para melhor servi-lo. Ao Farmacêutico, a farmácia da sua confiança. Ligue 3615-6100. Na hora de reformar o seu pneu, você pode contar com segurança e qualidade em um só lugar. Pneu Forte Renovadora, a vida para o seu pneu. Temos um moderno processo de recapagem de pneus, dispomos de alinhamento, balanceamento, desempenho de eixo e outros serviços com uma equipe bem treinada. Pneu Forte Renovadora, Distrito Industrial de Macaíba, BR-304, quilômetro 303, ligue 3643-4079, 3643-2931. Pneu Forte e Borrachas Vipal, uma parceria que deu certo. Uma empresa